Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, tá? É, Hoje se concerne a revisão de história, né? Uma resolução de questões. É uma forma de recapitular todos os conteúdos que foram trabalhados aqui desde o início de maio, né? Até o mês de dezembro, né? Que é o mês ao qual a gente aqui estamos. Então, nesse sentido, como uma forma de revisão, foi elaborado algumas questões que serão respondidas aqui no decorrer da aula de hoje. Significa que hoje nós não teremos, pessoal, aquela atividade, né? Aquela famosa atividade que era com um linkzinho, ao qual colocava e vocês respondiam, e aí a gente tinha acesso à resposta. Hoje não tem esse formato de atividade. O formato de atividade vai ser o quê? Eu vou fazer a leitura da pergunta, né? E aí, no decorrer, é importante que você esteja com lápis, caneta, borracha e caderno na mão, porque aí vocês vão fazendo as anotações, escrevendo as perguntas também, as respostas, ok? Você já responde a resposta correta, tá? Para não precisar corrigir também as erradas, tá? Para quem está chegando agora, é importante que vocês revejam as aulas anteriores, porque a aula de hoje é um desdobramento final das aulas passadas, né? Todas as aulas de história aqui que foram publicadas no canal, tá? Desde já, eu gostaria de dizer para vocês que foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, a interação, a participação. Eu espero que o objetivo ele tenha sido alcançado. Eu sei que no início também foi desafios, tanto para vocês, né, porque tiveram que organizar as suas vidas para atender às demandas das videoaulas de história, mas também foi um desafio para mim, uma vez que eu não tinha habilidade com esse meio tecnológico, com essas ferramentas de aprendizagem voltada aí para o universo da tecnologia, tá ok? Então, vamos lá, tá? Para a nossa primeira questão, ok? Então, dentre os conteúdos aqui, eu escolhi dois. Desses dois, eu elaborei 7 questões, ok? Então, vamos lá ao primeiro. O primeiro, pessoal, ainda é sobre a questão de linha do tempo. É o nosso primeiro conteúdo que foi abordado aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu trago aqui para vocês esse enunciado. Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas imediatas, mas indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de mudança significativa com o passar do tempo. Pessoal, é o seguinte, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem e a compreensão de vocês, os historiadores dividiram a história da humanidade em períodos. Esse período ficaram denominados de periodização, tá? E vocês vão perceber aqui, e esse texto vai auxiliar vocês para responderem. Tranquilo? Primeira pergunta. Como vimos em nossas aulas, a diferença entre tempos cronológicos e históricos. Nas frases abaixo, assinale corretamente com a letra C aquele que se refere ao cronológico e com a letra H aquele que se refere a tempo histórico. Aqui nós temos duas opções, pessoal. Baixa aqui a telinha. Pronto. Aqui nós temos duas opções. Primeiro, tempo registrado em calendários, que pode ser agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Aqui é a letra C de tempo cronológico ou a letra H de tempo histórico. A segunda opção, forma de contagem do tempo utilizada para marcar as ações humanas na Terra, analisando ações de grupos humanos e suas interferências no espaço geográfico, na vida política, econômica, social, educacional e etc. E aí, galerinha, qual é aí a primeira opção? É tempo cronológico ou é tempo histórico? Vamos lá. O tempo cronológico, ele é estabelecido pela ação do homem, a interferência do homem, o tempo cronológico. Ou seja, é o homem que elabora aquele determinado período. Então, nesse sentido, o tempo registrado em calendários, o calendário é feito por quem? Pelo homem, né? Então, os meses também, as semanas, são construções feitas pelo homem. Então, aqui nós temos o quê, pessoal? Deixa eu colocar aqui
o mouse para vocês ficarem, tá? Mais claro. Então, aqui, pessoal, nós temos... Vou botar o mouse aqui para vocês. Tá ok? Marcadorzinho de texto. Vamos escolher aqui uma cor. Uma cor. Cor preto, né? Para facilitar eu entender vocês, tá? Então, aqui, nós temos tempo registrado em calendários que pode ser agrupado. Aqui é o tempo que? Cronológico. Se é tempo cronológico, qual é a letra, pessoal? Aqui, vocês vão colocar aqui, ó. Vou até botar aqui em cima. Letra C. Tá? Eita, Czinho bonito. Mas vocês entenderam, né? Forma de contagem do tempo. Pessoal, aqui só sobra o quê? O tempo histórico. Então, que letra é? Letra H, que é o tempo histórico. Tá ok, pessoal? Pronto, já respondemos aí a nossa primeira pergunta. Tempo cronológico são os tempos que são construídos pelo próprio homem. E o tempo histórico não. São as experiências do homem que vai determinar a questão geográfica, política, econômica daquela determinada nação. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. De acordo com a divisão tradicional da história, a divisão cronológica correta dos períodos históricos é... Quais são? Primeiro temos o quê? Letra A, pré-história, idade antiga, idade contemporânea, idade média, idade moderna. B, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. C, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Idade contemporânea, idade moderna, idade antiga, idade média. Pré-história, idade contemporânea, idade moderna, idade média e idade antiga. E aí, galerinha, qual é a opção? Né? Já como falei para vocês que os historiadores eles delimitaram um determinado espaço para compreender o processo de assimilação das experiências do homem. Então, ele dividiu, tá, em alguns períodos. Qual é a ordem correta? Primeiro é o quê? Idade antiga, depois de idade antiga, idade média, depois de idade média, idade moderna e idade contemporânea. Qual é a opção aqui correta, pessoal? Isso mesmo, pessoal. Tá? É a opção, ó. A opção C. Tá ok? Vocês vão copiando aí. Assinale F para as afirmações falsas e V para as verdadeiras. Sobre a questão de fonte histórica, né? Nossa, ainda primeira aula. Fontes históricas é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 1, 2, 3, digam aí. Fonte histórica é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados. Essa afirmação é o que, pessoal? Isso mesmo. Verdadeira. Quem marcou verdadeira, ela está corretíssima. Parabéns. Os historiadores acreditam em verdades absolutas, pois as pesquisas e estudos buscam fornecer uma versão única e definida de um acontecimento. Essa afirmação aqui é o que, pessoal? Verdadeira ou falsa? 1, 2, 3, dê pausa aí vocês já respondem. Pessoal, essa afirmação aqui ela é falsa. Os historiadores não acreditam em verdade absoluta. Verdade absoluta é que só existe aquela única versão da história, tá? Que aquela história, que aquele acontecimento, por exemplo, é verdadeiro. Por exemplo, vocês estudaram aí sobre a formação do Egito, né? São vestígios que o homem estudou, que o historiador estudou, mas não significa que são verdades absolutas. Pelo contrário, existe aí uma relatividade, existem diversas formas de interpretação sobre aquele determinado acontecimento. Então, aqui, letra B, ela é o que, pessoal? Deixa eu marcar aqui para vocês. Ela é falsa. Muito bem. Eita. Ela é falsa, tá, pessoal? Ela é falsa. Escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, etc. são consideradas fontes históricas. E aí, pessoal, nossa primeira aula que foi super fantástica. Vocês marcariam o quê? Verdadeiro ou falso? Isso mesmo. Quem marcou a verdadeira está corretíssimo. Não somente isso, mas fotografias, tá? Poemas, poesias, bilhetes e tantas outras vestimentas, roupas, chapéu de couro,
artesanatos, utensílios, objetos, são tudo entendidos aí como fontes históricas, que é uma forma de a gente retornar ao passado e compreender aquele determinado momento a qual aquele objeto, aquele utensílio, ele foi fabricado. Então, nós temos aqui, letra D. Arqueologia é a única área do conhecimento que pode ajudar o historiador. Arqueologia é a única área do conhecimento que pode ajudar o historiador? Não, pessoal. Essa informação aqui, ela é o quê? Ela é falsa, tá? Pode marcar aí falsa, essa última. Por que ela é falsa? A seguinte questão. Além da arqueologia, tem a sociologia, tem a geografia, tá? A filosofia, que são áreas do conhecimento que ajuda no entendimento da história, que ajuda na reprodução, por exemplo, na construção de um pensamento, na análise de uma situação. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Quais eram as principais... Agora aqui, pessoal, sobre o Egito. Então, o primeiro conteúdo que eu expliquei para vocês foi sobre o que é história, fontes históricas, sobre arqueologia, tá? É aquelas primeiras noções de tempos históricos e de tempo cronológico. A partir de agora vai ser a segunda etapa, né, de perguntas, que vai ser sobre a questão do Egito, sobre a formação, desenvolvimento do Egito, cultura, religião, sobre o Rio Nilo, enfim. Então, vamos lá, a primeira pergunta sobre a questão do Egito. Quais eram as principais atividades econômicas do Antigo Egito? Lembra que o Egito ele foi unificado, existia o Baixo Egito e o Alto Egito, porém no período de chuvas de seca, né, se formaram ali um único Egito. Então, qual era a principal atividade desenvolvida? Primeiro, artesanato, pesca e caça. Agricultura, pecuária, pesca e caça. Caça, plantação, colheita e pecuária. Nenhuma das alternativas acima. E aí, galerinha? Qual era? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, quem marcou a segunda opção, essa daqui, ó. Quem marcou a segunda opção, ela está corretíssima. Uma das principais características econômicas do Egito era a agricultura, tá? A pecuária, a pesca e a caça. Entende? Tranquilo aí? Ótimo. Vamos lá. Segundo, questão sobre o Egito, né, que já vai na quinta, na verdade. Qual das alternativas abaixo apresenta a característica da sociedade do Egito Antigo? Qual dessas opções? Tá? Que apresenta aí características do Egito Antigo. Aí aqui nós temos a sociedade egípcia, as mulheres possuíam liberdade e podiam se casar quantas vezes desejassem, além de poderem ser eleitas sacerdotes e escribas. É isso, pessoal? Não, né? Vocês sabem que isso daqui não condiz, que as mulheres eram submissas ao homem. O poder era concentrado nas mãos do faraó, a sociedade também era composta por sacerdotes, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. E aí, galera, tá certa essa resposta? Letra C. A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem comercializados como mercadoria, também tinham vários direitos sociais. Vamos prestar atenção aí, pessoal, nas questões. D. O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Das eleições egípcias, todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois sabia ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia. E aí, pessoal, vamos lá eliminar. A gente já sabe que a letra A, ela está o quê, pessoal? Errada, tá? As mulheres eram submissas ao homem e ela não tinha, assim, escolha de casamento. Alternativa C. A maior parte da sociedade era composta por escravos. Até aí está correta. Que apesar de serem comercializados, sim, correto, tinha vários direitos. O erro dessa questão está aqui. Eles não tinham vários direitos. Na verdade, eles não tinham direito. O faraó era eleito pelo povo egípcio. Já começa errado aí, pelo contrário. A questão do faraó era de existe uma hierarquização e que esse poder era passado de geração em geração. As eleições egípcias podiam participar menos escravos, de fato. Os escravos não podiam participar, mas pelo fato dessa informação aqui acima, ela está errada. Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, verdade, mais do que o faraó. Aí agora aqui,
se torna errado. O faraó era o poder máximo da sociedade do Egito. Então, aqui, essa aqui ela está errada. D também está errada. C está errada. A correta é a letra B. Marque aí a letra B. O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade era composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Tá? Então, vamos para a próxima. Sobre a religião do Egito Antigo. É correto afirmar. Preste atenção que não é a pergunta incorreta que eu quero saber. Eu quero saber a pergunta correta. Letra A. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e por isso desenvolveram a técnica de sepultamento no rio Nilo. Observem. B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam a religião monoteísta, crença na existência de apenas um Deus. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses, religião politeístas, que podiam ter formas de humanos, de animais, de humanos com cabeças de animais. D. Na religião egípcia, os animais eram considerados impuros, por isso não podiam ser adorados. A religião não era muito presente na vida do povo egípcio, não tinha religião, tempos nem tempo para os deuses. E aí, pessoal, vamos lá, eliminando, né? Vamos aqui de cima para baixo, tá? Os egípcios não acreditavam na vida após a morte. E por isso desenvolveram a técnica de sepultamento no Rio Nilo? Não. Eles desenvolveram a técnica não de sepultamento, mas sim de mumificação. Então, a letra A, ela está incorreta. Letra B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam a religião monoteísta. Não, pessoal. Pelo contrário, a religião não era monoteísta. Eles acreditavam em vários deuses. Então, se os egípcios acreditavam em vários deuses, eles eram o quê? Politeísta. Letra D. Na religião egípcia, os animais eram considerados impuros. Pelo contrário, determinados animais eram entendidos como deuses. Então, essa resposta está incorreta. A religiosidade não era muito presente na vida do povo egípcio. Mentira! Essa daqui é uma das afirmações mais mentirosas, porque era justamente o princípio religioso que marcava todos os setores da sociedade. Então, quem marcou a alternativa C, parabéns, muito bem, está correta. Depois, vocês coloquem aqui abaixo quantas questões vocês acertaram, sem a minha resposta, tá? E vocês relatem também suas experiências, o que vocês acharam, enfim. Então, vamos lá. E aqui, a nossa última perguntinha sobre também o Egito. Sobre o papel do rio Nilo na estruturação da sociedade do Egito, é correto afirmar que, veja, eu quero saber qual a importância para a formação da sociedade do Egito por meio do rio Nilo. Qual era o papel do rio Nilo? Era um rio sem grande importância, letra A, né? Pois ele era muito pobre e devido a esse fator não ajudava em nada o desenvolvimento da sociedade do Egito. B. Sua maior importância era servir de meio de transporte para as tropas que garantiam a supremacia militar dos egípcios em toda a África. C. Sua cheia significava um momento de instabilidade política e econômica, uma vez que destruíam as colheitas e provocavam fome generalizada. D. A capacidade e o volume de água não eram proveitosas pelos egípcios, que se limitavam na vazante a esperar a próxima cheia. Permitia a atividade econômica e com suas cheias regulares periódicas garantiu a estabilidade política e o domínio simbólico dos faraós. Quais dessas alternativas aqui sobre o papel do rio Nilo lá no Egito? 1, 2, 3. Qual é a opção? Quem marcou a letra A está errada. Pelo contrário, o rio Nilo foi a base do Egito. Era servir de meio de transporte? Não. Sua cheia significava um momento de instabilidade? Não, pelo contrário. Significava, pessoal, estabilidade e não instabilidade. A capacidade e o volume de água não era aproveitada? Era aproveitada, sim. Então, quem marcou a letra E, pessoal, ela está corretíssima, corretíssima. Parabéns quem acertou a letra E, tá ok? E assim, pessoal, a gente vai aqui, né, encerrando aqui a aula de hoje, tá? Na verdade, vai encerrando aqui o projeto no ano 2020. Eu espero que todos vocês fiquem bem, que todos vocês fiquem em paz, que foi uma experiência única e incrível, ao qual eu pude interagir por meio dos comentários e da devolutiva das atividades de vocês. Eu espero que vocês consigam realizar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos,
que no ano 2021 seja repleto de paz, amor, prosperidade, sobretudo solidariedade e humanismo para com o próximo, tá? Nunca desista dos seus sonhos, isso é fato, é algo que eu defendo muito aqui para vocês. E do mais, foi um prazer enorme. Mas antes de deixar aqui, eu agradeço também, tá? Aos pais por ter acompanhado sempre os seus respectivos filhos e estimular, né, dando-lhe apoio, mas também às escolas que abraçaram o projeto, aos professores também que vêm acompanhando aí as atividades de vocês, aos monitores da aprendizagem, às equipes diretivas, à Secretaria Municipal de Educação de Itabaianinha, a todos, meu eterno obrigado, tá? E eu externo agora a minha gratidão e respeito e reconhecimento por meio dessa seguinte mensagem. Existem pessoas que tornam a nossa caminhada mais significativa, pela companhia, pelo apoio, pelo carinho e porque nos tornam os melhores. E essas pessoas são justamente vocês, alunos, que dedicaram um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui comigo nas aulas de história. Do mais, em breve, né, nos reencontraremos e sentaremos e iremos dialogar, né, sobre as nossas experiências. Não esqueça de vocês relatarem aqui abaixo quais foram as experiências de vocês, tá? Quais foram os seus desafios e deixo aqui mais uma vez o meu eterno obrigado. Valeu, galera, e feliz 2021.